Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma aula a respeito do tema de balanço de massa. Nessa aula eu faço uma introdução envolvendo os processos, que envolvem reações químicas. Então nós vamos trabalhar um exercício relativamente simples envolvendo reações químicas e posteriormente serão publicadas outras aulas de modo a aumentar o nível de complexidade desses exercícios. Então, para iniciar a aula de hoje, nós precisamos entender exatamente o que vem a ser um processo reativo, um processo químico reativo. Então, obviamente, é um processo no qual ocorrem reações químicas, e para entender esse processo, eu preciso saber a estequiometria da reação, ou seja, eu preciso fazer um estudo quantitativo dessas reações químicas. E a base da estequiometria são as leis de Proust e as leis de Lavoisier, Então, a lei de Lavoisier, basicamente, é a lei da conservação das massas. Ou seja, a matéria ela não pode ser criada e nem destruída. Se eu tenho 10 gramas de reagente, consequentemente eu tenho que ter 10 gramas de produto. Ou seja, a massa dos reagentes ela tem que ser exatamente igual à massa dos produtos, tá? Essa lei ela tem uma relação direta com a teoria atômica de Dalton, no qual diz o quê? Que uma reação química ela é decorrente de rearranjo dos elementos, formando novas ligações. Então, aqui eu coloquei como exemplo a combustão do etanol, e se nós observarmos, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, em termos de elementos como reagente, e como produto também, eu tenho carbono, oxigênio e hidrogênio. A diferença entre reagente e produto é a forma como os átomos estão agrupados. Então, se uma reação é apenas a mudança desse agrupamento, ou seja, ocorre um rearranjo desses elementos, consequentemente a massa tem que se conservar, ok? A lei de Proust é a lei das proporções definidas, ou seja, sempre que eu faço uma reação química, existe uma proporção entre os reagentes. Então aqui eu coloquei um exemplo, a reação de produção de água a partir de hidrogênio e oxigênio. Então nós temos duas moléculas de hidrogênio, o hidrogênio eu representei por esses átomos em cinza, mais uma molécula de oxigênio, são esses dois átomos em vermelho, dando duas moléculas de água. Então aqui a gente pode observar nitidamente que a reação ela acontece por quê? Porque eu tenho um reagrupamento, um rearranjo dos elementos. Então se a gente for observar em termos das esferas que eu coloquei, a diferença entre elas é a maneira como elas estão agrupadas. Então a lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas, e a lei de Proust das proporções definidas. Então, aqui a gente tem, se eu tiver duas moléculas de hidrogênio, vai reagir com uma molécula de oxigênio, formando duas moléculas de água. Então, essa é a proporção do ponto de vista de número de moléculas ou em mol. 2 mol de hidrogênio reage com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Agora, em massa, isso equivale a quanto? Cada 4 gramas de hidrogênio reagem com 32 de oxigênio, formando 36 de água. Se nós somarmos a massa antes e depois, eu tenho 36 gramas no reagente e 36 gramas no produto. Então, isso está relacionado com a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. E se eu quiser produzir, ao invés de 36 gramas de água, se eu quiser produzir 72, que é o dobro de 36, obviamente eu tenho que fazer o dobro dos reagentes, Então, eu tenho que ter 8 gramas ao invés de 4 de hidrogênio, 64 de oxigênio, formando as 72 gramas, Então, isso está diretamente relacionado com a lei de Proust, ou seja, existe uma proporção característica entre cada reagente. E aqui nós temos, se eu somar a massa antes e depois, 72 de reagente, 72 do produto. Então, para que a gente resolva um exercício envolvendo balanço de massa com reações químicas, eu preciso entender muito bem a lei de Proust e a lei de Lavoisier. Então, eu selecionei aqui um problema relativamente simples do ponto de vista dos exercícios envolvendo reações químicas. Então, existem exercícios com um grau de complexidade até maior que esse, mas pelo menos para tentar inserir melhor o tema, tá? Então, o CO2 ele é produzido na combustão de heptano com oxigênio. Considere que se deseja produzir 500 kg de gelo seco, que é o CO2 no estado sólido, por hora, e que 50% do CO2 produzido podem ser convertidos em gelo seco.
quantos quilogramas de epitano devem ser queimados por hora? O que eu tenho que entender? Eu tenho um reator, e esse reator está sendo alimentado com epitano, que é o C7H16, e oxigênio, porque é uma reação de combustão. Se é uma reação de combustão, o que vai ser produzido, né, no final? CO2 e água, tá? Então, aqui nós temos a reação, então eu tenho epitano mais oxigênio, formando CO2 e água. Então, é importante que eu conheça a reação e que essa reação esteja balanceada, porque eu preciso dela para fazer os cálculos. Então, o que eu tenho de entrada no reator? Eu tenho epitano e CO2, e o que vai sair Desculpa, de entrada eu tenho epitano e oxigênio, e o que eu tenho de saída do reator? CO2, só que esse CO2, como diz no enunciado, 50% dele pode ser convertido em gelo seco. Então, o que isso significa? Que do total de CO2 que sai no meu produto, ok? Metade dele sai na forma de CO2 sólido e a outra metade, os outros 50%, sai na forma de CO2 gasoso. E além disso, eu tenho a formação de água. Então, eu tenho na realidade CO2 e água, de modo que metade desse CO2 é gasoso e a outra metade é sólido, representando o gelo seco. E o exercício ele diz o seguinte, né? Eu quero saber quanto que eu preciso de epitano para produzir 500 quilos de gelo seco, tá? Então, aqui em azul está representado as proporções estequiométricas entre os reagentes e produtos, né? Entre as espécies em questão, tá? Então, na realidade, o que o exercício ele pede, né? Eu preciso produzir 500 quilos de CO2 no estado sólido. Só que a reação ela tem 50% de rendimento. Então, se eu preciso produzir 500 quilos no estado sólido e ela tem 50% de rendimento, significa que esses 500 quilos é 50%. Então, quanto que forma na realidade, né? Quanto que é produzido de CO2? É produzido 1.000 quilos. Só que desses 1.000 quilos, 500 sai como CO2 gasoso e os outros 500 como CO2 no estado sólido. Então, se eu considerar essa reação, então aqui novamente em azul eu reproduzi os coeficientes estequiométricos, o que essa reação me diz? Que a cada 100 gramas de epitano eu produzo 308 gramas de CO2. Quanto eu preciso produzir de CO2? Eu preciso produzir 1.000 quilos, na realidade, né? Considerando a informação que o exercício me deu com rendimento de 50% para o CO2 no estado sólido. Então, na realidade, né, resolvendo essa regra de 3, eu tenho um total de 325 kg/h de epitano necessário para a produção dos 500 kg de CO2. Então, aqui eu finalizo deixando alguns livros como referência e posteriormente será publicada outras aulas envolvendo exercícios com maior grau de complexidade.